Oi, gente, temos várias notícias e vamos fazer comentário e análise delas. Assistam o vídeo até o final para ver todas as notícias. Uma delas é a treta na família Bolsonaro, porque o Eduardo Bolsonaro, vocês lembram, estava dizendo que o assessor lá do David Gamble, né, o secretário de Estado dos Estados Unidos, estava vindo para o Brasil para tratar de sanções contra o Alexandre de Moraes, né? E agora, o próprio irmão dele, o irmão do Eduardo, o Flávio, desmentiu o Eduardo e disse: não. A vinda do David Gamble não tem nada a ver com sanções contra Alexandre de Moraes, tem a ver com questão do crime organizado e tal. E o Eduardo Bolsonaro ficou tão constrangido que momentaneamente ele sumiu das redes sociais. Devia ser permanente, né? Mas não vai ser, a gente sabe como é. Ele vai sumir. Enquanto esse vexame estiver rolando, depois ele vai ressurgir. Também tem uma notícia envolvendo o Gilvan da Federal, que está com mandato suspenso por causa das ofensas a Gleisi Hoffmann. Ele deveria ter o mandato cassado, inclusive pelo que ele falou sobre o presidente Lula, mas a gente vai chegar lá. E tem outras notícias que, se vocês quiserem assistir e compreender, vocês vão ter que ver o vídeo até o final. Não vou falar de todas agora na introdução. Então, segurem aí. Vamos falar de tudo, assista o vídeo até o final para falar sobre todas as notícias. Primeiro, o Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro se calou e sumiu das redes sociais depois de ser desmentido pelo irmão. E aí vocês podem estar pensando, mas André, por que esse sumiço temporário? É porque ele não quer que seja esfregado na cara dele que até o irmão dele desmentiu ele. Porque ele veio todo arrogante para cima da imprensa. Olha só o que disse o Eduardo, né? Ele desapareceu das redes sociais após ser desmentido pelo próprio irmão, né? Enfim, ele disse assim, ó. O Eduardo Bolsonaro, quando estava sendo desmentido, antes de ser desmentido pelo irmão, ele todo pomposo, arrogante. Chega a ser engraçado ver alguns jornalistas desesperados para tentar me desmentir e descredibilizar o trabalho que venho feito aqui nos Estados Unidos. Então, como se estivesse fazendo assim um trabalho, né? O trabalho dele é conspirar contra o Brasil. Esse é o trabalho dele lá nos Estados Unidos. Mas aí veio o próprio irmão dele, o Flávio Bolsonaro, desmentindo após se reunir com Ricardo Pita, conselheiro sênior para assuntos do hemisfério ocidental, um funcionário de Gamble. Disse Flávio Bolsonaro, abre aspas: eu, na qualidade de presidente da Comissão de Segurança Pública do Senado, havia pedido já há alguns dias uma reunião via embaixada americana aqui no Brasil com a autoridade do governo americano que a gente pudesse tratar dessa pauta de segurança pública. Então o assunto aqui não tem nada a ver com sanções, com relação a quem quer que seja, como foi tratado e por parte da imprensa. Flávio, quem estava tratando não era a imprensa, era só a mídia da extrema-direita. E sabe quem? Eu vou te contar. Vem cá. Era o seu irmão. Era o seu irmão que estava dizendo que esse secretário dos Estados Unidos e seus assessores estavam vindo no Brasil para bloquear e para criar problemas para o Alexandre de Moraes. Era o seu irmão, mas você desmentiu ele. Que legal. Como é que vai ser a reunião via Skype ou via WhatsApp da família? Não acho que vai ser legal não, hein? Mas enfim, essa reunião não foi para isso. Já havia pedido essa reunião. O que nós tratamos aqui é que eu pedi ao governador Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, por intermédio de sua Secretaria de Segurança, um relatório de inteligência sobre a expansão dos grupos brasileiros, em especial tráfico de armas e drogas. Mais especificamente, o Comando Vermelho e o PCC, sobre vinculação deles com organizações criminosas internacionais como Hezbollah. Disse Flávio, frustrando o irmão. Tem vídeo, mas eu preferi citar e poupar vocês da imagem do Flávio falando isso, né? Até porque ele não ia ter no vídeo dele esse lado mais cômico, satírico, de eu tirando um sarro do Eduardo Bolsonaro. Então é melhor ver a minha versão, né? Aqui o vídeo. Diante da discórdia dentro do próprio clã, o Eduardo resolveu se calar e sumiu das redes sociais. Tomou um chá de sumiço. Bem, aqui temos o Gilvan da Federal, né? Ele teve um mandato suspenso por ofender Gleisi Hoffmann, né? Vocês lembram das ofensas absurdas, né? Por 15 votos favoráveis e 4 contrários, aqui 4 bolsonaristas,
O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara decidiu afastar o deputado federal Gilvan Federal do mandato por 3 meses. O deputado foi apresentado na casa devido a declarações gravemente ofensivas, difamatórias, desonrosas contra a licenciada Gleisi Hoffmann, que eu não vou repetir. Quem quiser vai buscar na história, né? Porque, gravemente ofensivas, difamatórias e desonrosas é um eufemismo, né? É tudo isso, mas foram declarações absurdas, com potencialmente criminosas, né? Demonstram a completa desqualificação enquanto ser humano dessa figura aqui, né? Que já deveria ter perdido o mandato, porque tem muitas declarações desclassificatórias, né? Enfim, eu não vou repetir o que ele falou. Tá aqui na reportagem, né? Eu não vou repetir. Eu não vou, me recuso. Os fatos vão além de uma simples divergência ou de um embate teórico acalorado, considerou Maia. As manifestações ultrapassam os limites da liberdade de expressão parlamentar com ataques pessoais e desqualificação moral por meio de termos ofensivos e desrespeitosos que ferem a dignidade de autoridades e tal, disse o relator, né? Dizendo que a medida é proporcional e necessária. Olha, ele tem que ter o mandato dele cassado. Até porque não é só esse episódio, tem muitos outros. É uma figura que não tem, né, a menor condição, né? Qualquer que a defesa disse, desprovido de provas, dizer que não tem provas. Temos os vídeos das falas dele. Não, eu não vou dar voz à defesa, não. Quem quiser vai ler a reportagem. A defesa começa dizendo que não tem provas. As provas são, todo mundo pode ver. Vimos os vídeos dele falando tudo isso. Então, a defesa está tirando uma com a nossa. Porta giratória. O que é a porta giratória? É a saída do setor público para o setor privado e depois vai para o setor público e a essa confluência de interesses. Bem, o Campos Neto assumiu o comando global do Nubank. O Banco Digital convidou o ex-presidente do Banco Central para assumir cargo ao menos de 7 meses depois dele deixar o Banco Central. Qual é o grande problema disso? O grande problema da porta giratória é que as pessoas que estão muitas vezes em cargos públicos têm atuação para beneficiar interesses privados, até porque eles sabem que eles podem receber ofertas de emprego no setor privado. Então, isso muitas vezes guia a ação dessas pessoas. Essa porta giratória entre o setor público e altos cargos privados é um problema seríssimo do funcionalismo público. É por isso que, para cargos muito importantes, como o presidente do Banco Central, deveria se pensar em uma carreira pública. E a pessoa que assume o Banco Central deveria vir de uma lista de autoridades monetárias do setor público, né? Que não tem interesses privados. Isso é importante entender. Seria melhor que a gente fizesse essa mudança, porque não só para o Banco Central, mas para outros órgãos públicos, porque quando pessoas... isso tem muito no Congresso, que é lamentável, é muito difícil controlar em relação ao Congresso. O cara trabalha no setor público e depois vai trabalhar no setor privado ganhando uma bolada. Enquanto estava no setor público, em vez de estar defendendo os interesses nossos, defende os interesses do grande capital. Por fim, o Brasil rejeitou a ideia de classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas corretamente. Primeiro, porque organização terrorista é por motivação ideológica, religiosa, que busca tocar o terror, e essas organizações são organizações criminosas lucrativas, como bem disse a autoridade brasileira. Olha só, os técnicos e as autoridades brasileiras explicaram que no Brasil a definição legal de terrorismo envolve crimes com motivações políticas, ideológicas, religiosas ou de ódio, o que não se aplica às facções brasileiras criminosas que atuam com foco em atividades lucrativas como tráfico de drogas e armas. Mas essa classificação busca, entre outras coisas, permitir intervenções dos Estados Unidos no Brasil. Então, não. Essas organizações devem ser classificadas como grupos criminosos transnacionais que atuam às vezes em mais
de um país. E deve existir, sim, cooperação internacional para combatê-los. Não classificá-los dessa forma não significa não querer combatê-los, nem não significa evitar cooperação internacional. Não, o Brasil defende a cooperação internacional para combatê-los. Mas a classificação como terroristas daria um instrumento para o imperialismo estadunidense de interferir no Brasil. E não é aplicável ao Brasil porque a legislação brasileira não trata dessa forma. Isso não diminui a gravidade desses grupos criminosos. É muito importante você compartilhar esse vídeo para que as pessoas compreendam isso, né? Enfim, essas eram as notícias que eu queria tratar aqui hoje. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo. E se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha, quem sabe vira membro ou apoiador, quem sabe faz um dos nossos cursos. Ou manda um pix para andretj@terra.com.br. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.